sociedade brasileira ainda não tem uma resposta para esse caso, que foi um grande escândalo e que todo mundo na sociedade ficou espantado em saber que algo como uma venda de joias, de um presente recebido pelo governo brasileiro, poderia ser vendido fora do país em leilões. Fabiola, poderia, não pode, né? A resposta que a gente precisa, a resposta que estamos esperando é uma resposta judicial, né? Que sejam punidos os envolvidos, né? Dessa pataquada, né? Se fosse legal, você não teria militares entrando com joias muqueadas, diamantes muqueados, que quando descobriu-se tudo isso, né? Através do trabalho honesto, né, do trabalho diligente dos servidores da Receita no aeroporto de Guarulhos, né? Então, que não largaram mão, não aceitaram ordens superiores, travaram as joias. Depois disso, os colegas fizeram reportagens, houve denúncias, e a partir daí foi abrindo-se um fio longo, né, de uma tentativa de trazer para o Brasil joias milionárias e tentar depois vendê-las, né, ou agregá-las ao patrimônio de Jair Bolsonaro. Acho que tem dois pontos que têm que ser levados em consideração. Essa discussão das joias não é simplesmente um fait divers, não é simplesmente uma historinha triste, mas ao mesmo tempo pitoresca. Não, ela se conecta, inclusive em investigações, né? Ela se conecta com outras investigações, né? O dinheiro que ia ser reunido a partir dessas vendas, né? Iria muito provavelmente para ajudar a manter Jair Bolsonaro no momento que ele estava nos Estados Unidos, refugiado, né, autoexilado, né, no momento que ele foge do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, para não ser envolvido por conta dos planejamentos golpistas antes disso, e para não ser, e para gerar um álibi para o 8 de janeiro, que aconteceria na semana seguinte, né, em que houve toda aquela ação dos golpistas junto à Praça dos Três Poderes, né, aquele quebra-quebra. Então, Bolsonaro, para se manter lá, ele mandou o dinheiro dele para lá, ele também, ao que tudo indica, né, essa venda dessas joias e tudo isso também ajudaria a manter Bolsonaro. A questão que a gente precisa responder, a polícia tem que responder, é se, além da manutenção de Bolsonaro, essas joias também, esse dinheiro seria usado para financiar outros processos golpistas, né? É claro que Bolsonaro não gosta de gastar o dinheiro dele para nada, né? Para isso ele faz Pix para os seguidores dele bancarem o golpismo, mas é importante que se saia, que se descubra se esse dinheiro que foi levantado das joias ajudou a bancar qualquer outra operação golpista no meio disso. Enquanto isso, Fabiola, a gente vai descobrindo, né, no momento que você vê que o próprio general Mauro Lorena Cid, né, condecorado, uma pessoa de respeito nas fileiras das Forças Armadas, né, ele não só era um camelô, né, de joias surrupiadas do Brasil, como também utilizou a estrutura pública da Apex celular, né, usou a Apex como depósito, tudo isso para essas joias surrupiadas. A gente vai vendo que, na verdade, o slogan de Bolsonaro, né, ao invés de Pátria Amada Brasil, como o presidente usava nos seus 4 anos, muito caberia como slogan do governo Bolsonaro, vendo tudo do Brasil. Ele foi procurado, né? A defesa dele foi procurada, não quis se manifestar até o momento, né, Aguirre? Eles ainda não se manifestaram. A defesa não se manifestou. A defesa tem tratado esses temas com muito cuidado, justamente pela situação do tenente-coronel Mauro Cid, né, que está com essa sua delação premiada aí na Berlinda. E é importante a gente lembrar que Cid decidiu fazer o acordo de delação justamente quando a Polícia Federal colocou o seu pai na mira das investigações. Logo depois que a Polícia Federal deflagrou a investigação do caso das joias, em agosto do ano passado, que cumpriu busca e apreensão contra o general Cid, foi que o tenente-coronel mudou novamente de defesa e rapidamente partiu para um acordo de colaboração, porque uma das preocupações dele justamente era preservar a sua família, já que a sua esposa, Gabriela Cid, também já havia aparecido na investigação sobre fraude nos certificados de vacina, porque ela usou o certificado de vacina falso para viajar para os Estados Unidos, o certificado de vacina falso que o próprio Mauro Cid havia feito. Então, como ocorreu essa revelação dos áudios em que Cid colocava em xeque o próprio acordo de delação, e agora a Polícia Federal está fechando o cerco realmente sobre
possíveis lacunas na delação dele, possíveis lacunas envolvendo a participação do seu pai. Pode ser que isso aí seja o prenúncio do rompimento desse acordo, e os investigadores são unânimes em dizer que, se o acordo for rompido nessas condições, teria sido por causa da atuação de Mauro Cid, pela responsabilidade dele em não preservar o acordo, as provas continuam válidas. Então, isso só haveria nulidade das provas se fosse por culpa da atuação da polícia ou da atuação do Ministério Público, que parece não ser o caso, que parece que o próprio Mauro Cid está se enterrando nesse emaranhado de versões e de declarações de linhas diferentes a cada vez.